28 de setembro de 2021. Então, voltamos aqui a compartilhar este livro, o estudo deste livro com vocês. Estamos na parte 2 do capítulo 7 do livro A Vida Contemplativa de Joel Goldsmith. Bom, gente, nós estamos angariando esses estudos, estamos ganhando em consciência. Toda vez que a gente se propõe a fazer um trabalho, nós começamos a ganhar em consciência. É nos dado uma compreensão, é nos dado através da meditação intuições para que a gente fale, e com isso vem a cobrança de compartilhar. Vem a cobrança de compartilhar e precisamos compartilhar com todos aqueles que estiverem disponíveis e receptíveis à verdade. Porém, estamos fazendo um trabalho de consentimento, tá? Um trabalho de consentimento da verdade, que é o estudo da classe, a consciência infinita. Eu preciso falar um pouquinho desse estudo, porque esse estudo, gente, é importantíssimo até para aqueles que estão estudando os conceitos de Joel Goldsmith, estão estudando o caminho infinito. Por quê? Porque o caminho infinito é unificação com o todo, sexto degrau. E aqueles que se deparam primeiro no caminho infinito esquecem um pouquinho do que a gente precisa saber desse tijolinho que constrói a realidade. Nós precisamos saber que nós estamos inseridos dentro de uma realidade cuja é virtual, ela não é real, ela é virtual, e nós estamos dentro de um jogo. Nós estamos jogando aqui, nós morremos, nós passamos de fase, nós morremos na mesma fase e temos que retornar para voltar para a mesma fase e aí sim aprender com aquilo para progredir. Então precisamos saber o que constitui esta realidade. Então a gente criou este método, a consciência infinita, porque nós começamos desde a mecânica quântica. Nós estamos na terceira aula, vamos para a quarta aula do grupo, tá? Então, sábado, dia 2 de setembro, estamos na quarta aula já, estamos no experimento da dupla fenda, já vamos para o experimento do entrelaçamento quântico. Então é muito importante ver como que se constitui tudo isso e o que esses experimentos nos trazem. Não só um controle remoto, não só um celular, mas conscientizar que aquilo que nós estamos usando é fruto de uma única consciência. E essa única consciência, ela se comunica não por fios, não por matéria, mas sim pela manifestação do Espírito em nós. E flui de dentro de nós. É como você projetar um filme através de um projetor. Você liga o projetor, ele transmite o filme, aquele filme é passado na tela do cinema. Mas existe um projetor. E quem é esse projetor? Está dentro de nós. Nós que escolhemos o filme que nós queremos participar, o filme que nós queremos ver e que nós queremos ser atores principais. Então vamos continuar aqui os nossos estudos, tá? Então, voltando a falar do grupo lá de estudo, tá, gente? Então, tá tendo muitas percepções legais e bacanas do pessoal. O pessoal tá começando a entender, começando a afrouxar um pouco a couraça do ego. Então é muito interessante este estudo. Então, como vocês vejam, né? Então a gente vai adquirindo este caminho espiritual para que a gente possa, enfim, chegar à compreensão do que o Joel nos ensina e nos passa aqui. Tá ok, gente? Então vamos continuar o nosso estudo aqui. A convicção de Deus remove o medo. Tudo o que precisamos para alcançar a liberdade do medo é a convicção de que existe um Deus. Então existe um Deus, tá? Só que esse Deus, ele não está numa nuvem, ele não está num topo ele é uma inteligência infinita. Tá, mas e essa inteligência infinita habita onde? Habita dentro de cada um de nós.
Portanto, não existe mundo material. Existe apenas uma única consciência, uma única onda que permeia tudo, que manifesta tudo, que é tudo ao mesmo tempo. Não existe tempo e espaço dentro desta onda, existe um contínuo espaço-tempo. Essa onda ela se expande pelo universo afora, multiversos, dimensões e assim por diante. Estamos permeando este infinito amor, que é a própria manifestação deste Espírito, onipresente, onipotente, onisciente. Acreditem ou não, não há muitas pessoas que acreditam que existe um Deus. Por que o Joel fala que não há muitas pessoas que acreditam que existe um Deus? Porque esse Deus que as pessoas acreditam, ele é um Deus que julga, é um Deus que pune, é um Deus que mata. Então daí as pessoas têm o livre-arbítrio de querer tirar a vida uns dos outros. Por quê? Porque não conhecem a realidade, não sabem que existe um campo eletromagnético, que tudo aquilo que você emana de dentro de si volta para você, tá? Então, futuramente, gente, vai vir um estudo aqui para ver se a gente consegue ajudar a todos nas questões do suprimento. Nós vamos trazer aqui um estudo somente sobre o suprimento, din-din, dinheiro, negócios e tudo mais, tá? Com os escritos do Caminho Infinito. Aguardem, tá? Nós temos um cronograma a seguir aqui, que nos chega à consciência, mas já estou adiantando a vocês que a gente vai trazer esse estudo aqui no canal. Para quem quer dinheiro, Silvio Santos? Não, gente, é consciência de suprimento, tá ok? Quando perguntados, eles continuam a dizer: eu acredito em Deus, mas eles realmente não o fazem. Poucas pessoas o fazem. Onde quer que haja uma convicção que existe um Deus, não há medo, porque a própria palavra deve significar onipotência, infinitude e eternidade. E isso não deixaria nada a temer. Significa onipresença e isso instantaneamente removeria o medo de qualquer coisa, seja como pessoa, partido político, grupo de qualquer tipo ou qualquer outra coisa, até mesmo uma ideologia. Quem poderia temer uma ideologia na presença de Deus? Quem poderia ter medo de bombas na presença de Deus? Nada pode ser poder na presença de Deus. Se isso fosse verdade, não haveria Deus, ou Deus estaria em um nível infinito, humano ou limitado. Isso não seria Deus, porque a palavra em si deve nos dar um sentimento de onipotência, onipresença e onisciência. E nessa percepção, todo o medo desaparece. E quando o medo desaparece, o objeto do medo desaparece. O que significa isso aqui? Gente, toda vez que acontece alguma coisa, seja nas nossas famílias, seja ao nosso redor, seja à nossa frente, a gente precisa se questionar: será que eu realmente acredito que existe um Deus? E esse eu que acredita ou não acredita é o eu menor, é o eu pequeno. Porque o eu com E maiúsculo, esse eu que habita no centro do nosso ser e que precisamos ter a compreensão do que significa essa metafísica, isso aqui, ele é a totalidade, ele é o todo, mas ele está dentro de cada um de nós. Por isso que a gente sempre fala que é preciso buscar este amadurecimento emocional, desapegar do mundo da matéria, conhecer como funciona a realidade, saber de onde vem o carro que você quer, a casa que você quer, o namorado, tudo que isso que você intenciona humanamente, ele vem de uma fonte. E essa fonte está dentro do nosso ser, do centro do nosso ser. Essa fonte ela é emanada de dentro de nós. Pois como a gente comentou no início aqui, é projetado, o ser humano ele projeta, projeção. Nós projetamos um filme e esse filme é vivenciado por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Por isso que Joel traz a questão do capítulo 10, a Sabedorias do Caminho Infinito, a primeira frase. Inicie seu caminho espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Por quê? Porque a sua consciência projeta. É um filme que é projetado, é um filme que é vivenciado dentro daquilo que você acredita que é real. E esse acreditar que é real está imbuído dentro dos seus sistemas de crença. Então, quando acontece algo e você teme, você se afasta de Deus. Porque você está temendo um erro, você está temendo uma aparência.
você nem sequer pensou por um momento em personalizar aquilo ou descansar. Você não trouxe, tudo bem. Se isso está se manifestando, eu vou descansar no Espírito, que é todo o poder. E essa aparência, ela não é real. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou, se você pecou, ou se você acha que você errou de alguma forma, peça-lhe o perdão e dê perdão ao seu inimigo. Porque é uma transição, é transitório, é temporal. Então tudo aquilo que é atemporal é Deus. E tudo aquilo que é temporal é o erro. Não existe, é o braço de carne, é o nada, gente. Então a gente precisa separar essas coisas para entender que a totalidade disso tudo aqui, tá? Tudo aqui que está emanado instantaneamente, tudo isso que nós estamos vivendo é o mundo virtual. Cada um de nós faz uma projeção de um filme, cada um de nós vem numa constante evolução dentro de cada nível de consciência e estamos aqui para manifestar, desfrutar de cada nível de consciência e de evolução em que nos encontramos no momento. Não quer dizer que nós vamos ficar parados, porque o universo ele só expande. Nós estamos aqui aprendendo e evoluindo. Passo a passo, caminho a caminho. Tá ok? Sigamos aqui. Sempre que o medo se vai, o objeto do medo se vai, porque o objeto do medo é apenas o próprio medo exteriorizado. Não falamos a recém, que é a impersonalização? Então, o medo ele é exteriorizado, mas é uma projeção. Isso nós vamos falar quando nós vamos estudar a questão das sombras psicológicas lá na nossa classe. Não pode haver medo na presença de uma realização da lei espiritual. A lei espiritual não supera outras leis. A lei espiritual, sendo infinita e onipotente, é a única lei. O que provavelmente tornou isso difícil de entender ao longo desses anos todos é que a lei espiritual não é evidente para a visão humana, para a audição, o paladar, o tato, o olfato, e pode ser observada apenas por seus efeitos. O que acontece aqui, gente? Nós temos uma coisa que nos comanda, tá? Enquanto nós estamos na tentativa e no erro e no modo automático, que é o cérebro reptiliano, os 5 sentidos físicos. A audição, o paladar, o tato, o olfato, a visão, tá? O que significa? Nós só acreditamos naquilo que nós vimos, nós acreditamos naquilo que nós tocamos e nós cheiramos, que nós sentimos, correto? Então, e o que nós não sentimos? O que isso reverbera? Será que existe vida no invisível? A questão é toda essa aí. O peixe que foi nos vendido há milênios e milênios dentro desse planeta, que o mundo material é um mundo mecânico que vive por si só. E aonde está a presença de Deus nisso tudo? Né? Religiões e religiões trouxeram suas determinadas visões dentro desta questão. Orações e orações são feitas diariamente para curar enfermos, melhorar a economia e nada melhora. Só piora, né? Porque o formigueiro foi destruído e agora as formiguinhas estão se batendo umas nas outras. Por quê? Porque a frequência foi aumentada do planeta Terra. E estamos aqui evoluindo passo a passo conforme essa frequência vai demandando. Cada consciência vai despertando conforme as suas demandas e conforme os seus entendimentos. Tá ok? Então, compreender o invisível e o manifesto já é um grande passo na evolução espiritual, tá? Não intelectualmente, mas pelo sentimento. Pelo sentimento de que existe um Deus e que o seu corpo é o templo de Deus vivo, onde você descansa. É o oceano do espírito onde você encontra paz, harmonia, infinitude e abundância. E amor incondicional. É ali que você humanamente não pode perdoar, mas não é você que perdoa, é o Pai que perdoa. Não é você quem cura, é o Pai quem cura. E não é você quem faz as obras, é o Pai. Quando nós deixamos de existir, nós mesmos, o Roberto, fulano de tal, nós deixamos o Pai trabalhar, porque o Pai trabalha e eu trabalho. Torna-se importante, portanto, olhar para trás e ver quão inevitável
é a queda e a destruição do que quer que esteja errado. Há sempre alguma circunstância de nivelamento que derruba o arrogante. Emerson não define ou explica isso. Ele simplesmente afirma: há sempre uma circunstância de nivelamento e existe. A circunstância de nivelamento é Deus, é lei espiritual, e ele conclui corretamente que os dados de Deus estão sempre lançados. Lançados na mesa, ó. Vamos jogar os dadinhos, vamos ver até onde vai situação X. Efeitos do processo evolutivo trabalhando na consciência. Então, como que a gente chega a uma percepção, gente, que existe uma sincronicidade daquilo que nos chega dentro da nossa consciência para comunicar a vocês e aquilo que está sendo falado aqui no vídeo. Comunicação não local. Da onde que vem? Né? Comunicação não local. Efeito do processo evolutivo trabalhando na consciência. Eu não falei que cada um evolui conforme o seu nível de consciência? Processo evolutivo, o universo ele está expandindo instantaneamente. Nanosegundos de expansão. Se você tem discernimento suficiente para ver como o mundo melhorou nos últimos 50, 60 ou 70 anos, e quanto bem permanente veio a este mundo na área do relacionamento do homem com o homem e nas relações das nações com as nações, perceberia quão perto estamos do fim de todas as disputas nacionais e internacionais, não das diferenças existentes entre as nações, porque isso nunca poderia ser. Como somos seres humanos, sempre haverá diferenças de opinião e diferenças de interesse em certas áreas menores da atividade humana. Mas olhe para você e observe as mudanças que já vieram a este mundo nas relações comerciais e internacionais. E você verá que no quadro geral houve uma eliminação gradual de muitos dos males que existiam anos atrás. E também houve um gradual enfoque nas relações mais harmoniosas em uma base permanente. Provavelmente, estamos presenciando o fim dessas nações ou povos autoritários, já que o ajuste está sendo feito para eliminar algum dos males que existiram nos últimos 200 ou 300 anos. Então aqui o nosso querido irmão, o Giancarlo, ele coloca uma nota aqui, tá? Então, ó, não é o que vimos hoje, 55 anos depois da publicação deste livro. Vivemos tempos sombrios de valores degradados. Contudo, do ponto de vista espiritual, o sentido humano de tempo é insignificante e os dados de Deus estão lançados. Gente, a questão de toda o que está acontecendo no mundo hoje é para que se haja, o tempo chegou. O tempo em que nós, como seres humanos, precisamos dar um salto de consciência e perceber que dentro de nós habita uma consciência infinita e que dentro de nós habita um eu. E esse eu, ele está querendo governar este planeta. Então, é hora de todos nós conscientizarmos disso, pararmos de resistir, tá? Então, por isso que vai ser trazido aqui o estudo para quem quer ter dinheiro, para quem quer ter consciência do suprimento. Gente, Coach, né, ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, a botar negócios e tal. Nós vamos trazer um estudo de consciência do suprimento, gente. Não é para adquirir coisa, é consciência de suprimento. Não confunda. Daqui a pouco estão dizendo aí que nós estamos fazendo lançamentos de estudos para ganhar dinheiro. Não, é consciência do suprimento. E isso vai ficar gravado aqui para que não haja mal entendido, tá? Nós no canal aqui, no Vida Contemplativa, vamos trazer um estudo sobre consciência de suprimento. E o que é suprimento? Nós vamos falar dentro desse estudo. Continuando aqui, então, sem dúvida a evolução está fazendo o seu trabalho. Sem dúvida esse silencioso infinito invisível está operando na consciência humana, provocando mudanças. Agora estamos realmente passando por um período de adaptação, na medida em que muitos males estão gradualmente desaparecendo, mas podemos apressar o dia?
não apenas para nós mesmos individualmente. O que não é de grande importância, exceto o que ocorre em nossa consciência, afeta a demonstração do mundo inteiro. Mas para o mundo todo, pela superação de nosso medo, através da realização do infinito invisível, que é uma presença e um poder que vem virando e revirando até que venha aquele a quem é de direito. Sim, existe um invisível. Você ficaria surpreso com a grande contribuição que poderia dar ao mundo para lutar contra esses chamados males, sem sair para o mundo, mas tendo períodos adicionais de meditação, para a percepção da impotência da natureza impessoal desses males, em vez de lutar contra homens, lutar contra igrejas ou partidos políticos. Sente-se em casa e perceba a natureza impotente deles todos. Deixe outros fazerem a luta e deixe-os descobrir, como as pessoas faziam nos dias antigos, que o inimigo luta e destrói a si mesmo. E isso ele o fará, se ao menos não entrarmos na batalha, ficarmos à margem na percepção da impotência daqueles que parecem ser arrogantes. Desde que este trabalho começou, os estudos do Caminho Infinito e as palestras de Joel, a principal premissa foi sempre a percepção de que há um invisível infinito. E por meio dessa percepção, eu pessoalmente fui capaz de me retirar das batalhas do mundo. Eu fui capaz de me retirar da batalha de ganhar a vida, de competir e até mesmo da batalha que poderia ser levar esta mensagem, o caminho infinito, ao mundo. Mas não há batalha relacionada com esta mensagem. Nenhum proselitismo, nenhum combate, nenhuma discussão. Há apenas uma percepção interna que o único poder é invisível. E não apenas invisível, mas que é o bem. E depois vem um relaxamento da luta física ou mental para dar-lhe a oportunidade de se manifestar. Envolver-se em força ou poder físico ou poder mental, é ignorar a maior força que existe na vida, o maior poder, todo poder, o único poder, aquele que é o real poder. Quando a gente fala, gente, assim, relaxa, dá uma respirada, dá uma soltada nos músculos, as pessoas estão muito contraídas, muito encurtadas, sofrendo com doenças articulares. Isso é a resistência do mundo. O corpo físico, ele manifesta tudo aquilo que está na consciência. Se estamos com um encurtamento muscular, se estamos com rigidez articular, é que nós estamos resistindo ao fluxo divino em nós. Porque o corpo é manifestação de um espírito. E nós estamos dentro de um corpo que precisa ser tratado através de uma consciência um pouco mais elevada, mesmo sendo uma consciência humana, né? Precisamos fazer exercícios, uma aula de yoga para soltar respiração, uns pranayamas. Para quê? Para que a gente possa entrar em contato com essa fluidez que está aqui mesmo, aqui e agora, dentro de nós. Mas poucas pessoas fazem isso. Pouquíssimas pessoas relacionam o exercício físico com a harmonia espiritual, pois o exercício físico ele traz, porque ele produz hormônios que provavelmente trazem relaxamento, trazem um soltar, trazem uma compreensão, trazem uma conexão com o próprio corpo ou o próprio ser. Então precisamos ter essa inteligência e começarmos a perceber que o nosso corpo, muitas vezes estamos só no poder mental, afastados do nosso corpo. Porque precisamos deste corpo para chegarmos à compreensão e chegarmos a esse sentimento que existe o invisível e o manifesto e que ele está dentro de nós e sobre nós e acima e abaixo de nós e em tudo que existe, pois é ele próprio se manifestando e experienciando ele mesmo a vida que é dada a cada individualidade. Tudo isso foi mal entendido, porque as mesmas palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes. Quando Gandhi falou de não resistência, o mundo pensou que ele queria dizer
não fazer nada. Mas ele não quis dizer nada disso. Como sabemos pelos resultados daquela não resistência? Não foi por não fazer nada que a liberdade da Índia foi trazida. Gandhi não estava fazendo nada, estava fazendo algo tão construtivo que fez o que todos os anos de luta nunca foram capazes de realizar. Espetacular essa passagem de Gandhi, né, gente? Gandhi, ele percebeu que quando eles estavam brigando muito, ele fazia o jejum. Eu não vou comer até que a paz seja estabelecida. Ele libertou 300 milhões sem a luta, sem a resistência. E isso provocou uma tremenda revolta, né? E aí Gandhi, vocês já sabem o final da história. Mas Gandhi libertou 300 milhões da Inglaterra desta forma. E o tal é desta forma. E a percepção consciente de Deus é desta forma. Então é assim. Os Estados Unidos tiveram uma guerra civil que deveria ter libertado o negro. Isso nunca aconteceu. Só agora os negros estão encontrando sua liberdade neste país. Eles não foram libertados através de uma guerra. Eles só poderiam ser libertados através da evolução da consciência. A liberdade que ganharam com a guerra civil foi a liberdade de serem vendidos em uma quadra. Mas fora isso, eles eram mantidos no mesmo estado de escravidão com que haviam lutado antes da guerra. Trabalhar de sol a sol, com pouco ou nenhuma remuneração. A guerra civil não mudou essa condição. A evolução, a operação do invisível, conduziu o negro passo a passo até agora. Ele está chegando finalmente a uma medida maior de liberdade. Isso tem sido assim por anos. As guerras nunca cumpriram nenhum bom propósito, mas há uma força silenciosa e invisível operando e executando sua função de liberdade. Liberdade, abundância, alfabetização e todas aquelas coisas que sabemos serem necessárias e boas. A questão do negro, gente, a questão do paradigma do preconceito racial, ele está chegando num ponto que estamos tendo a consciência, né? E quem estuda esses princípios espirituais, ele não vai entrar no foco humano, porque o foco humano é permanecer no conflito dessas aparências. Aparências de preconceito, de racismo, de luta contra isso. Então, como já gravei um vídeo aqui no canal explicando o que era a consciência infinita espiritual e a consciência negra, porque não existe a consciência negra, existe a consciência infinita, onipotente, onipresente, onisciente. Não existe uma consciência separada desse único poder. E aí é que está a questão da revolução humana, de as pessoas não entenderem esses conteúdos aqui que nós estamos falando, porque isso é liberdade. Isso é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das mazelas, das aparências humanas. E as aparências humanas, regidas pelo ego humano, trazem competição, trazem guerras e trazem tudo isso que nós estamos vivendo e vivenciando há 6.000 anos de história dentro deste planeta Terra. Todas as doenças, todos os problemas são gerados por essa falta de consciência da percepção consciente de um único poder. Bom, gente, então encerramos aqui a parte 2 deste capítulo 7, tá? Deste livro maravilhoso que é A Vida Contemplativa. Estamos aqui, tá? Na página 75, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou falar para vocês a página que a gente iniciou essa leitura, porque não foi falado no início, tá? Então nós discorremos aqui a leitura e fizemos uma introdução, mas não falamos na página que a gente começou, tá? Nós começamos aqui, ó, na página 73 deste livro. E paramos aqui na página 75 para 76, tá, gente? Então,
Lembrando a todos que a gente está compartilhando aqui abaixo desse vídeo o link, tá, do grupo informativo da nossa classe de estudos. Então as pessoas que entrarem neste grupo, tá, elas vão entrar e elas vão receber informações sobre a classe, como que funciona a classe de estudos lá, tá? Nós estamos na terceira aula, tá? Nós estamos estudando a dupla fenda, estamos na terceira aula da nossa classe. E estamos contando com a presença de quem realmente sentir no coração, sentir o chamado da presença para estudar conosco. Estudar, mas estudar mesmo, gente. É um estudo como se fosse uma faculdade, tá? Então nós estamos estudando mesmo, estamos fazendo anotações, estamos fazendo pesquisa, tá? Estamos pesquisando, vamos estudar livros, vamos estudar filmes e tudo mais. Estamos criando um grupo de pesquisa, uma classe de estudos realmente, tá? Porque não é uma pessoa que vai só falar, não. A pessoa vai comunicar, a pessoa não ensina nada, porque se a pessoa diz que ensina, ela está cortando a relação de unidade com os irmãos. Então nós temos uma relação de unidade, então todos estamos pesquisando, todos estamos experienciando o que é evolução de consciência e temos depoimentos sobre isso, tá? Então, depoimentos fortes lá no grupo que ainda não vou trazer aqui no canal, tá? Vamos dar uma segurada, tá? Estamos angariando neste caminho, estamos com um único propósito, tá? A gente tem o que foi nos dado pela presença divina de Deus na nossa profissão. Dentro da nossa profissão também estamos fazendo mudanças na profissão, chegando com as informações que a gente está recebendo dentro da nossa consciência, e assim a gente vai evoluindo. Tá ok? Paz de Cristo a todos e até o próximo vídeo.